Fazia tempo que eu não li um livro tão bom. E eu digo um livro policial, um thriller. E, gente, eu tava com essa sede, assim, enorme. E eu precisava de um livro para matar essa sede. Eu precisava de um livro nos moldes daquele copão grande de água. Para matar essa sede, né? E eu encontrei O Homem de Areia. Esse livro tirou meu sono por dias. Enquanto eu estava lendo, não conseguia dormir direito por simples motivo de querer ler mais e mais e mais e mais. E esse livro foi me consumindo. É um livro arrebatador. Vamos lá falar hoje sobre O Homem de Areia, de Lars Kepler. Vamos lá. O Homem de Areia me consumiu por dias, né? Não conseguia parar de ler. Eu lia enquanto estava indo para o trabalho, lia nos momentos assim de escape lá no trabalho, de folguinha. Então, todo momento eu estava aproveitando. Eu chegava em casa, jantava e começava a ler novamente. Às vezes dormia até tarde, tinha um plantão no outro dia cedo, mas, gente, que livro arrebatador. Fazia tempo que eu não li um livro tão interessante, tão instigante, nos moldes de Stieg Larsson, né, lá do que é um dos meus favoritos assim de livros de policial. Lá é Stieg Larsson, que foi o autor ali da trilogia Milênio, que para mim é única, imbatível ali de livros que traz essa trama policial. Eu já fazia algum tempo que eu estava procurando algum livro que fosse daqueles moldes, né, desses thrillers, desses livros policiais, no estilo Stieg Larsson. Então, eu me arrisquei a ler Lars Kepler, né, O Homem de Areia. Eu tive um pouco de preconceito, posso até dizer de forma assim muito sincera, porque eu não gosto, eu tenho um pé atrás de livros escritos por dois autores. Então eu acho que sempre dá uma margem ali para que a história saia um pouco do trilho. E, gente, para mim a história foi muito fluida, não saiu do trilho. Claro que tem algumas coisinhas ali e aqui que a gente duvida, que parece muito fantasiosa, mas é a literatura ela tem podemos dizer, essa liberdade, né, para fugir um pouco da realidade, até fantasiar algumas coisas, como aqui tem, que eu acho que beira o absurdo. Mas isso não tira o brilho do livro. Para mim é um livro 5 estrelas. Lars Kepler é uma dupla, né, um casal de suecos. Assim como o Stieg Larsson também era sueco. Gente, parece que esse povo ali tem uma genialidade gigantesca para criar essas histórias muito interessantes. Aí vocês vão perguntar, e Christian, e o que esse livro traz, né? Primeiro, é um livro muito ágil, capítulos curtos, e isso traz uma velocidade muito grande na leitura, porque você vai consumindo ali vários capítulos e tem aquela sensação de que o livro está correndo, correndo, correndo. Então é isso, é um livro muito ágil. Mas O Homem de Areia é um livro que me despertou pelo título, porque eu tinha lido, não fazia muito tempo, o conto do Hoffmann, assim, daquele autor alemão Hoffmann, que ele tem um livro chamado, um conto, aliás, chamado O Homem de Areia. E aí eu fiquei intrigado, será que aquele conto do Hoffmann tem relação com O Homem de Areia, do Lars Kepler? Aí eu comecei a ler e eu não consegui parar de ler. Eu sei que eu fui já entrando ali na madrugada, eu tinha lido já 100 páginas de uma sentada. Quando eu fui ver a hora, já passava de 1 da manhã e eu disse, caramba, eu preciso trabalhar amanhã cedo. Mas assim, é tão instigante que você não consegue parar realmente. Então, aqui a história, a gente vai acompanhar uma história do detetive Jonah Lima. Esse detetive é um detetive que para mim se tornou um dos meus favoritos, assim, de histórias que trazem um protagonista como principal ali, o detetive, né? É interessante que muitos me perguntaram, Christian, mas esse livro, ele é uma continuação de outros livros? Aí eu digo a vocês, não, exatamente, né? Aqui a gente tem outros livros do Lars Kepler que já foram lançados no Brasil, como o Stalker, o Caçador e o Lázaro. Traz o Jonah Lima, né, como o protagonista ali, como esse investigador, né? Mas as histórias são distintas, né? Você não precisa ler na sequência para entender a história. Talvez tenha algum elemento ou outro que não vá, talvez tirar
o entendimento da história, porque cada história ali, cada livro tem uma trama diferente, pelo que eu li, e cada livro traz um caso diferente. No caso aqui do Homem de Areia, é uma história que mexe, inclusive, com a própria família do investigador, com a família do ajudante dele, né, que é o outro investigador, mexe com a família dele, mas também mexe com toda uma sociedade ali onde eles vivem. Aqui a gente vai acompanhar a história do Jurek Walter. Jurek Walter, ele é uma espécie de serial killer que há muito tempo atrás, né, cometeu alguns crimes estranhos, eles estavam procurando, e aí tinha umas histórias que eram contadas para criança, e essas histórias era basicamente o conto do Hoffman, né, o Homem de Areia. E essas crianças idealizavam essa imagem do Homem de Areia, porque ia raptar as crianças e levava para algum lugar, e esse lugar, enfim, não quero dar detalhes sobre esse lugar. Mas ocorreu alguns desaparecimentos ali naquela cidade. E nesses desaparecimentos, algumas crianças sumiram. E essas crianças que sumiram, algumas que já viram, também remeteram a esse Homem de Areia. Então tem essa relação com o conto do Hoffman, que é interessante você ler o livro. Não precisa ler o conto do Hoffman, porque aqui ele explica bem direitinho, para ver essa relação, bem interessante. Então, o Jonah Lima, ele é um cara muito astuto, né? Ele consegue ver detalhes ali onde ninguém consegue ver, e aí ele vai em busca desse Jurek Walter. Então, em um dia ali, em uma caçada, ele consegue capturar, né, o Jurek Walter numa floresta ali na Suécia, e aí prende. Passa-se 13 anos, mas os crimes ainda ocorrem ali naquela cidade. É interessante porque são crimes relacionados aos casos de Jurek Walter. E o que mais intriga o Jonah Lima é que ele fica se questionando como é que pode ocorrer crimes em que tem uma relação de certa forma ali com o Jurek Walter, sendo que o Jurek Walter está preso. Além do mais, as vítimas do Jurek Walter, que foram capturadas há 13 anos atrás, até então sumiram, né? Sumiram e ninguém sabe onde estão. E aí ninguém sabe se estão vivas, enfim. E passou 7 anos depois do primeiro caso lá do desaparecimento, 7 anos, e eles declararam mortos essas crianças que desapareceram. 13 anos depois, isso não é spoiler, tá, gente? É só o início do livro. 13 anos depois, um desses meninos que desapareceu aparece muito debilitado, cambaleando ali entre os trilhos dos trens em uma noite muito gélida na Suécia. O trem chega ali, vê esse menino e buzina, né, que não é um menino mais, já passou 13 anos, o menino quando desapareceu tinha em torno de 10 anos, ele já tinha ali na faixa dos 23 anos, então já era um homem, e já estava ali com muito debilitado, com febre, e aí o trem para, né, porque esse homem está ali no trilho, e ele achou que esse homem ia de certa forma tirar a vida, alguma coisa do tipo, e eles ligam para a polícia, e a polícia vem capturá-lo e leva para o hospital. Quando chega lá, é identificado que esse menino, aliás, esse homem, era uma das crianças desaparecidas. E o caso que praticamente estava parado, meio que esquecido pela sociedade, não pelo Jonah Lima, que é o investigador, volta à tona, né? Reabre o caso. E aí começa toda essa investigação. É uma coisa frenética que você não consegue parar de ler, porque você quer saber primeiro quem é esse menino, como ele desapareceu, como ele reapareceu, se o Jonah Lima vai, de certa forma, descobrir, elucidar esse caso, que é um caso tão emaranhado, que eu achei brilhante a forma que o casal Las Kepler coloca aqui, é um caso tão emaranhado de coisas, de acontecimento, de intrigas, de coisas envolvendo outros países, algumas coisas de investigação, de coisas muito sigilosas, que envolvem muito no questionamento sobre segredos políticos de outros países. Então tem muito disso entrelaçado, e o Las Kepler, né, esse casal, eles vão trazer esse papel, né, do investigador
de forma muito crucial. Ele é muito astuto, eu gostei bastante. E aí a gente vai acompanhar ao longo do livro toda essa investigação e a nossa empolgação misturado com ansiedade para descobrir o que vai acontecer com Jonah Lima, com os outros investigadores. Ele consegue implantar outros investigadores dentro de algumas células ali para identificar muitos segredos do Jurek Walter. O Jurek Walter, ao longo do texto, ele vai transmitindo e ele aparenta ter muito mais segredos do que a polícia pensa ali, né? Então a gente vai acompanhar junto com Jonah Lima esses segredos sendo revelados, esses segredos sendo elucidados e o porquê e o como desapareceram essas crianças, qual a relação desses crimes com outros crimes que ocorreram. Além do mais, o desenrolar, né, da história ali, primeiro contado por esse homem que reapareceu anos depois. Então você já fica ali eufórico. O livro começa exatamente com essa história. O primeiro capítulo é esse homem que 13 anos depois do seu desaparecimento reaparece. Ele era criança, agora adulto. Então a gente fica eufórico. Como é que pode? Quem estava... Se o Jurek Walter estava preso, quem é que estava mantendo em cárcere? Quem estava prendendo essas pessoas? O Jurek Walter tem alguma relação com outra pessoa? O Jurek Walter tem um cúmplice? Quem é esse cúmplice? Então a gente fica com essas histórias na cabeça e, gente, é impossível parar de ler. Impossível, digo de forma muito categórica. É impossível parar de ler. É isso, eu não vou detalhar muito mais isso aqui, porque eu já vou entrar num campo ali, num terreno que já vai dar spoiler. Então, vou parar por aqui. Eu deixo esse gostinho para vocês, para ler um pouco de policial. É um livro ali, olha, que você não sente a leitura. Mais de 400 páginas que eu li assim, em um piscar de olhos, claro. Muitas noites sem conseguir dormir direito, porque eu queria saber dessa história. É maravilhosa. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E até a próxima. Tchau.